frescura. Porra. Neville, eu era casado com uma amiga sua, uma bailarina, que era de Belo Horizonte, tua amiga, antes de você ir para Nova York. E ela me disse um dia que um amigo dela muito importante estava chegando de Nova York com um filme. É um filme que eu vi depois, era um filme bem circunstancial, que se passava em Nova York. Você era garçom em Nova York e ia juntando lata de filme e fez um filme lá? Não, eu fui muitas coisas, inclusive fui garçom também em Nova York. Foi um período maravilhoso, eu aprendi muita coisa ali. Trabalhando a gente aprende muito. Servindo, porque o garçom serve mesas, né? Servindo a gente aprende muito, servindo as pessoas. Que idade você tinha quando você foi para Nova York? Eu tinha 21 anos. E você realizou um filme lá durante esse período? Foi em Nova York que eu comecei a fazer Super 8. Foi em Nova York que eu fiz um curso de cinema também. E foi em Nova York que eu fiz um curta-metragem 16mm. Curta-metragem 16. Esse curta-metragem chegou a entrar naquele período do Paissandu, do Jornal do Brasil? Naquela época havia um festival de cinema chamado Festival Nacional de Curta-Metragem J.B. Mesbla. Eu participei desse festival com um filme que tem um título bíblico, que é O Bem-Aventurado, que foi todo rodado em Belo Horizonte. Eu cheguei dos Estados Unidos, soube que tinha esse festival de cinema, fiquei realmente muito entusiasmado e rodei esse curta-metragem, que foi o primeiro que eu fiz aqui no Brasil. Eu tinha feito esse outro nos Estados Unidos. Ah, você tinha feito um filme nos Estados Unidos, esse é o primeiro filme. Não é O Bem-Aventurado. Não é O Bem-Aventurado. Qual era a metragem desse filme que você fez nos Estados Unidos? Era também 12 minutos. 12 minutos. Mas o que essa nossa amiga, a Jura, que era uma bailarina lindíssima, né? Ela era tão linda que eu ficava até com vergonha de falar bom dia. Eu ficava tão tímido que eu achava que era difícil até dizer bom dia para ela. Tão linda que ela era, tão forte, morena. Dançava Flamengo, dançava balé clássico. Ela está no filme do Andrea Tonati. Dançando, deu uma sequência muito boa. Então eu nunca imaginei que ela ia dizer que eu tinha alguma importância. Mas eu nunca imaginei Ela isso. te considerava. Ela era da turma do Marchner, do Ateliê, do Carlão, eu gostaria do Klaus Viana, da Gel. Eu sei que ela continua linda. E penso muito nela, e você. Vocês eram uma dupla assim que me deixava também intimidado. Tamanha a beleza dela e tamanha a sua exuberância, vocês dois ali, e eu ficava intimidado com vocês. Neville, aí você, chegando no Brasil, você abandonou totalmente a sua vida aventurosa, digamos assim, e partiu para uma aventura muito maior, que era a aventura do cinema. Aí, digamos, o que na sua biografia aparece como seu primeiro filme, um filme que você fez com o Joel Barcelos. O Jardim de Guerra. Fala sobre esse filme que você... Eu me lembro que eu tive um encontro com você no aeroporto Santos Dumont, e você falou sobre esse filme, mas no fim eu acabei não entrando no filme. Que foi uma pena, que é sempre enriquecedor ter Paulo César Pereio. Eu vi esse filme no Festival do Brasil. Você se lembra desse festival? Eu me lembro, até o Joel Barcelos ganhou o prêmio de melhor ator. Exatamente. Eu fiquei muito... Pelo seu filme, né? Fiquei muito emocionado de logo no primeiro filme o ator ganhar o melhor prêmio. Se eu estivesse num filme agora, eu faria um discurso. Discurso sobre o quê? Sei lá, sobre tudo. Sobre a vida, a morte, sobre as coisas eternas do mundo. Agora, eu já fui para os Estados Unidos querendo fazer cinema. Eu sempre quis fazer cinema. Desde 5 anos de idade. Então, eu frequentava o Cineclube, era membro do Cineclube de Belo Horizonte. Eu tinha esse objetivo na minha vida. E viajei para ganhar
para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar o filme virgem, para comprar equipamento, para que eu mesmo pudesse produzir meus filmes, para não ter que ficar dependendo de produtores. E foi o que aconteceu, realmente. Eu acabei produzindo esse filme, o Jardim de Guerra, e esse filme foi proibido, interditado e jamais exibido. E tudo isso já tem mais de 30 anos e continua sem ter sido exibido ainda. Eu acho que um dia ainda vão passar. Neville, o cinema, eu estou falando isso a partir do que você declarou que para fazer o Jardim de Guerra você procurou ter os meios, os recursos, os meios, o material sensível, tudo para realizar o filme, porque assim você ficaria livre do cativeiro. Que o cinema frequentemente é uma manifestação cativa, cativa dos recursos, cativa do seu orçamento. E nós sabemos que a Nouvelle Vague, por exemplo, propôs um cinema mais barato, em que, abrindo mão desses recursos todos que encareciam muito a aventura de fazer um filme, o diretor frequentemente virava mais um técnico que perdia completamente o sentido da autoria de um filme. Vamos conversar a respeito exatamente da administração dos recursos de se fazer um filme. Por exemplo, Jardim de Guerra, você teve uma produção, não teve? É uma produção mínima, o básico, o essencial, não é Hélio isso? Tchick entrou nessa produção? Não, o Hélio Tchick não entrou nessa produção. Eu conheci o Hélio Tchick quando o filme ficou pronto. E eu fiz uma exibição e o Hélio foi. Foi aí que eu conheci. Mas falando dessa coisa de produção, nós estamos aqui gravando um programa para o Canal Brasil, não é isso? Aqui agora, nesse lugar lindo. Se a câmera girar e mostrar essas pessoas que estão aqui, isso aí é o bastante para fazer um filme, entendeu? Isso nós temos uma equipe. Nós temos aqui uma equipe, temos uma diretora, temos 2 fotógrafos, temos um técnico de som, temos um pessoal de produção, um pessoal de cenografia, um pessoal de figurino, um pessoal de maquiagem. Então nós temos aqui, no meio dessas pessoas aqui, uma equipe que dá para fazer um filme. Para mim, esse pessoal que está aqui já é o bastante para fazer uma obra-prima. Não é preciso ter a história. Mas então eu acho que essa é a ideia do cinema possível. Porque você é cativo, você é prisioneiro do orçamento, prisioneiro da falta de dinheiro, é cativo e é prisioneiro no sentido de não fazer, de não realizar. Na medida que você consegue realizar, eu acredito que deixa de ser prisioneiro, deixa de ser cativo, que você está realizando e você não espera as condições ideais, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter... Não, as condições que eu tenho são as condições ideais para esta história, porque é fácil fazer um filme que custa muito. Não é? E quanto mais dinheiro precisa, mais dinheiro vem e vai fazendo. Então você tem que adequar a sua criatividade a uma história que seja possível. Boas ideias que custam caro é fácil. Boas ideias que custam pouco é muito difícil. Eu acho que daí é o princípio da maioria dos bons filmes. E você acha que a autoria de um filme está ligada à propriedade do filme? Por exemplo, o sujeito é autor na medida que ele é dono? Eu acho que não devia ser assim. Eu acho que a autoria do filme devia estar ligada ao autor, ligada às ideias. E, em princípio, o cinema é a arte do diretor. Mas ele também, eu acho que a equipe também é um pouco dona. Eu acho que no cinema é como uma orquestra, e tem o maestro e tem todos os músicos. Precisa daquilo tudo. E todo mundo é um pouco dono. Mas tem um que é mais um pouco dono do que os outros, em determinadas circunstâncias. Eu acho eu acho que os diretores deviam pulverizar o ego antes de fazer um filme. Quando eu vejo diretores com um ego muito grande, que
eu acho que isso atrapalha o filme, eu acho que isso atrapalha a arte, eu acho que isso atrapalha a vida, eu acho que isso pode atrapalhar tudo. Esses egos enormes que acabam se transformando em egos medíocres. Neville, vamos para um pequeno break e depois eu quero conversar contigo sobre a sequência do teu trabalho depois de Jardim de Guerra, após nós termos teorizado bastante, e também sobre o seu trabalho nas artes plásticas. Tá ótimo. Porra. Neville, em seguida ao Jardim de Guerra, eu me lembro que eu fiz um filme com você, Dama da Lotação, que foi um sucesso fantástico. Vamos falar sobre a sequência dessas novas aventuras em que você... Eu me lembro do Nelson Rodrigues assistindo às filmagens da Dama de Lotação e a gente filmando num motel lá na Barra da Tijuca. E você... Tava o Dória... Tava o Jorge Dória. Faltou luz. Uma tragédia de produção. Faltou luz num motel. Um motel baixinho, que o sol batia na laje e fazia um calor danado. Não tinha ar-condicionado. E a Sônia e eu estávamos pelados na cama. Mas, pois é, e no intervalo da filmagem eu falava, gente, não precisa ficar nu, ponha uma roupa, se enrole numa toalha. Mas ninguém queria. Nem ela e nem você. Estava muito quente. E o Nelson Rodrigues falava, a nudez do Péreio é desconcertante. Hein? Mas mesmo faltando... Que ele falou para Dória, diante daquele monumento, a Sônia Braga, né? Ele fica coçando aquele saco cor-de-rosa. Está além da minha compreensão. O saco cor-de-rosa. Só ele que viu que era cor-de-rosa. O saco cor-de-rosa é um ponto além do saco roxo. Não, não era coçar o saco. Ah, sim, é categoria. É uma categoria no top. Mas apesar de ter faltado a luz, a sequência é maravilhosa. O personagem que o Péreio faz, que é o melhor amigo do marido, não é? E que é o primeiro que traz. Era um amigo que quer entrar pela porta dos fundos. Aquele amigo... Fui padrinho de casamento. Você foi padrinho de casamento, é verdade. Mas a Dama de Lotação interrompeu 10 anos de anonimato. Eu fiz o primeiro filme, Jardim de Guerra, que jamais foi exibido, interditado, censurado, jamais exibido. Eu me lembro o dia exibido. Que foi liberado pela censura, eu morava na Rua dos Ingleses, em São Paulo, e você veio me mostrar o atestado que foi negociado ad nauseam, né? Porque bota aquele merda, tira aquele filho da puta. Tinha uns troços assim antigamente, né? Eu troco 2 foda-se por um vá pra puta que pariu, né? Eu fiz com a Neila Tavares o anti-Nelson Rodrigues, com o Nelson Rodrigues. Eu me lembro dele negociando com a censura, era assim. O fato é que o filme jamais foi exibido. E depois desse filme eu fiz um outro, que foi Piranhas do Asfalto, também interditado, proibido e jamais exibido. Depois fiz um outro em 16mm, chamado Surucucu Catiripapo, que nunca ficou pronto. Depois fiz um outro chamado Mangue Bang, também jamais exibido. Então, isso passaram-se 10 anos de muita frustração, de um sofrimento muito grande, não é? De uma situação caótica, problemas de toda a ordem. E, finalmente, 10 anos depois, em 1977, o Jardim de Guerra foi filmado em 67, o filme, eu consegui fazer um filme que foi exibido. Mesmo com 10 minutos de corte, foi a Dama de Lotação. E se transformou num... Esse filme eu considero o Dama um filme quase de autoria, porque tinha uma pequena história das confissões de Nelson Rodrigues, né? Da vida como ela é. A vida como ela é. Tinha a vida como ela é e tinha as confissões de Nelson Rodrigues naquela época. Eu me lembro que ele estava
fazendo o Anti-Nelson, No que teatro. ele escreveu para Neila, e era um grupo que era eu, Carlos Gregório e Neila Tavares. E ele me dizia toda hora, ele perguntava, ele estava gostando muito de ti, e ele perguntava se a Regina Duarte mostraria os peitinhos. Que ele Mas queria que a Regina fizesse. Mas era um pequeno quadro, quer dizer, era uma é história um, bem é um curtinha. conto com 3 páginas. Mas três o, colunas. três laudas, né? É, Mas 3 eu me laudas. lembro da estreia do Anti-Nelson Rodrigues no teatro que hoje chama Teatro Cacilda Becker, na Avenida Rio Branco, não é isso? É. Você era o Não, diretor. não é Glaucio. É Cacilda Becker? Cacilda Não, é Becker. Glaucio Rocha. Eu acho. Glaucio Rocha? Cacilda Glaucio Becker eu Rocha. acho que é na Rua do Catete. É na Rua do Onde era Catete, é o Teatro Glaucio Rocha. do Rubem do Eu me lembro da Oriente. estreia, estava lá você, que era o diretor, estava a Neila, e estava o Nelson Rodrigues. O Nelson não saía da bilheteria. Não Ele saía. assistia a bilheteria todos os dias. Isso é suave, né? Isso é Ele ia pro meu camarim fumar um cigarrinho escondido da irmã, que é médica e que não deixava ele fumar, e ele ia fumar escondido um cigarrinho no meu camarim. Mas foi uma estreia maravilhosa. Foi aquele espetáculo foi um espetáculo muito quente. O Nelson tinha um carinho muito especial por aquele espetáculo. Ele fez para vocês. Ele não escrevia há 9 anos. É. A Neila estava fazendo uma pesquisa, que a Neila pesquisava artes também, artes plásticas. E ela estava fazendo uma pesquisa sobre um desenhista que, como artista, não era muito conhecido, que era o Roberto Rodrigues, irmão do Nelson. Então, ela foi pegar O, os desenhos que estavam lá, o Nelson Rodrigues era nos armários, nos baús e tal. E aí ela falou para o Nelson se ele não escreveria uma peça de teatro, que há 9 anos ele não escrevia. É verdade, ele só escrevia crônicas naquele momento. Ele Mas trabalhava muito, eu né? acho que a gente tem que registrar o Nelson Rodrigues, um gênio e uma pessoa muito generosa, muito humana, muito amorosa, não é? E o Nelson sempre estimulava muito os atores, e eu fazia questão de Você- convidar o Nelson para a filmagem para que ele pudesse conversar com os atores. E os atores ficavam iluminados depois da conversa com o Nelson, da forma com que ele, com simplicidade, não é? Ele era uma pessoa simples, com humildade, sem jamais impor nada. Pelo contrário, o Nelson era uma pessoa que eu posso dar uma ideia. E eu dizia, Nelson, você é o gênio, você aqui, você não pode dar ideia, você manda. Mas ele era um homem modesto e um verdadeiro gênio. E essa é a lembrança que eu tenho do Nelson. Uma Você também pessoa- gosta muito de atores, Livio? Eu gosto muito de atores. Eu gostaria, eu até queria também ser ator. Cheguei a fazer alguns personagens, mas Você eu, fez um personagem no filme do Gilberto Loureiro, e eu me lembro que a gente ensaiou, fui eu. eu já participei de 10 filmes. Mas Sem essa aranha. sem essa aranha do Rogério Rogério Cazella. Cazella. No meu próprio filme Jardim de Guerra eu participo no filme do Gilberto Loureiro à noite. O que é que você faz para viver, meu filho? Bom, é ocioso. Vive de rendas. Ociosidade. Ó Deus! Ociosidade, vagabundos, é a mãe de todos os vícios, de todos os crimes. E de pessoas desta laia, só se pode esperar o pior. É dessa massa que nascem os criminosos. E os santos? Vocês comem as maçãs e não querem cuspir os caroços. Bagaceiros! E eu acho a carreira do ator uma carreira muito difícil, porque o ator sofre muito, porque o ator tem que esperar ser convidado, tem que esperar que alguém chame, tem que esperar que alguém busque. Então o ator está lá naquela ansiedade, esperando ser convidado para um personagem. E chega uma porcaria de um personagem, uma porcaria do roteiro, numa história muito ruim. E ele fica naquele drama, eu estou doido para fazer, eu quero exercitar o meu talento, eu quero exercitar o meu ofício. E esse é o drama do ator. Porque muitas vezes os diretores são medíocres, muitas vezes as histórias são medíocres, muitas vezes os diretores não têm a menor capacidade de dirigir, e o ator fica ali querendo dar o melhor de si, lutando nesse conflito todo. Então,
eu penso muito nos atores e os meus filmes são para os atores. E eu digo que o que os atores fazem nos meus filmes, geralmente nunca fizeram antes e nunca irão fazer depois. Geralmente. Eu fico vendo o ator, eu olho o que ele fez antes e tento buscar uma coisa que ele ainda não fez. Porque eu sei que isso é o maior desafio, eu sei que isso é o que o ator mais gosta, de alguém pedir ele para fazer uma coisa que ele nunca fez. Porque isso é o que eu também mais gosto de fazer no cinema, de fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é uma bênção, é uma oportunidade, é um privilégio você dirigir um filme e criar uma sequência que você nunca viu e que você nunca fez. Porque geralmente as pessoas passam a vida inteira repetindo coisas, fazendo o que já foi feito, essa coisa toda. E eu sinto isso com o ator, com as atrizes. Você realizou uma obra de parceria com o Hélio Tsika. Eu quero que você fale sobre isso. O Hélio Tsika tinha visto O Jardim de Guerra e se interessou por você como cineasta, né? Ou como artista. Quando levaram o Hélio para ver o filme, eu não conhecia, me apresentaram a ele quando acabou o filme, e ele gostou muito do filme, ele ficou muito impressionado com o filme. Ele sentiu, ele falou, é um filme muito moderno, é um filme avançado no tempo e no espaço, é um filme premonitório da cultura brasileira e da situação política mundial. O Hélio falou essas coisas e eu senti que o Hélio Tsika era um artista fora do comum, era um artista que era um gênio. Eu senti isso em 3 minutos de conversa, entendeu? E o que o Hélio gostou mais no filme, que o filme apresentava os posters de Mao Tse Tung, de Trotsky, de Che Guevara, os posters o que é o pôster? O pôster é a ampliação de uma foto, o pôster é a popularização da arte. Você pega um quadro que vale 40 milhões de dólares no museu, amplia e faz um pôster de papelão, põe uma moldura em volta e pode levar para a tua casa. Então o pôster é tirar o privilégio de um milionário ter um quadro em casa para fazer milhares, dezenas, centenas de milhares de reproduções. E o Hélio ficou muito interessado no filme. E ele falou assim, vamos fazer um trabalho junto. E o Hélio me trouxe um lado que eu sempre tive, que é ser um artista multimídia. De ir além do cinema, de poder escrever, de poder fotografar, de ser também um artista plástico, de poder desenhar. E foi dessa forma que 2 anos mais tarde, 3 anos, nós nos encontramos em Nova York. A gente tinha uma ideia que era fazer encontros criativos. Vamos transformar cada encontro nosso num encontro criativo. Vamos fazer uma obra, vamos fazer um trabalho e cada vez que a gente se encontra nós vamos nos empenhar em criar uma nova situação, em criar um projeto. E dessa forma a gente criou o projeto Cosmococa. Então o Cosmococa é um projeto muito amplo, é um projeto que abrange vários segmentos, e é um projeto aberto de instalações, de fotos, de vídeo, é um projeto multimídia. E nós descobrimos depois que é uma coisa que não existia no mundo, que é o primeiro projeto audiovisual e interativo, com cenografia, onde as pessoas assistem em qualquer posição, deitado, sentado, de lado, de frente, de costas, e de qualquer lugar que ele olhar, ele vê. Então é um projeto também que você entra dentro da obra de arte. Mas você expôs esses trabalhos agora. O resto... Tem uma materialidade que você pode comprar. Né? O resto é detalhe. O que foi usado tanta coisa, nota de dólar, não sei o quê, canivetes, réguas, compassos, lâmpadas, abajures, caixas, livros, fotos, até parangoléia. A gente fazia metalinguagem, fazia uma coisa em cima da outra. O resto é... Mas essas coisas, a materialização... A pequena materialização, o que é comprável, o que uma pessoa pode levar para sua casa. O que é comprável é uma série de fotos. Está sendo exposto atualmente. 30 anos depois, demorou 30 anos, a série de fotos de Cosmococa. Está sendo exposto em São Paulo, foi uma exposição. São fotos de Hélio Tsika, que foi
Ano passado, comemorando 30 anos da data que foi feita, nós lançamos uma exposição em São Paulo, na Galeria Fortes Vilaça, depois na Pinacoteca, que tem viajado por vários países, que são as fotos. Essas fotos, feitas pelo Hélio Sica, com o set feito por mim, a gente inverteu o papel. Em vez de eu fotografar e ele desenhar, eu desenhava e ele fotografava. Essas fotos, elas existem e estão começando a frequentar as galerias de arte e alguns dos maiores museus do mundo estão comprando para suas coleções. Essas fotos existem. Então, isso nos dá uma alegria muito grande. Então nós podemos ter uma obra de Hélio Sica em casa e de uma criação conjunta de Hélio Sica com Neville de Almeida. Eu dei sorte de ter na vida essa oportunidade de trabalhar com um artista tão importante e de ter participado desse trabalho tão magnífico, tão amplo, que veio a influenciar várias gerações depois. Muito obrigado, Neville.